E aí, crianças, assistiram o vídeo? Bem legal esse assunto, né? Diversidade cultural do Brasil. Né? É uma história que faz parte, né, da história do Brasil, né, do nosso país, da nossa história, né? E que é importante que todos nós podemos saber e estar ciente, né, de toda a história brasileira, tá? Então vamos lá. Vamos fazer um pequeno aqui resumo, né, para que vocês possam entender um pouco mais. Né? Como a gente sabe, os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil até a colonização portuguesa, né? Os portugueses vinham à nossa terra e tomar, né, a terra dos indígenas, né? Eles falam que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, que era o comandante da tropa portuguesa, mas que na verdade não foi, né? Essa terra já tinha dono, né? Eram aqui índios, né? Vários grupos indígenas, né? Com suas crenças, seus costumes, seus idiomas diferentes, né? Existiam vários enormes grupos de indígenas e esses grupos eles falavam de forma diferente, né? A língua nativa, cada um tinha a sua, tá? E costumes também cada um tinha o seu. Claro, algumas coisas, alguns costumes eram parecidos com os outros, mas não era tudo, né? Eles tinham alguns costumes diferentes, crenças também diferentes, tá? Então vamos lá. Os indígenas eles viviam de quê? De caça, de pesca e também de agricultura. Eles plantavam seus próprios alimentos, tá? Eles comiam muitas coisas naturais, né? Por isso que tinham aí tanta saúde, que hoje em dia nós acabamos utilizando muitos produtos industriais, né? Então vamos lá. Eles cultivavam aí, ó, mandioca, várias frutas, né? Mandioca é a macaxeira, né? Conhecido como a macaxeira, tá? Então a gente sabe que a macaxeira veio dos indígenas, né? É uma comida indígena que hoje todo mundo se come, né? Eu gosto demais de macaxeira. Com tudo, né? Da manteiga a charque, galinha, é bem gostoso mesmo. Então vamos lá. O censo, que é o IBGE, né? Que a gente sabe que é conhecido como Instituto de Geografia e Estatística, né? Instituto aí brasileiro de Geografia e Estatística, isso é uma pesquisa, né? Eles fazem aí, as pessoas que trabalham no IBGE fazem pesquisa para saber quantas pessoas moram no Brasil, quantas pessoas moram no estado de Pernambuco. Então, cada estado tem o seu IBGE. E aí eles fazem essas pesquisas e depois juntam, e aí eles sabem mais ou menos aproximadamente quantos habitantes moram no Brasil, mora em cada estado. Então, ele tem esse controle de aproximadamente quantas pessoas estão morando, tá? Então, vamos lá. Aí, aqui, eles dizem que em 2010 tinha aí, ó, 897 mil indígenas. Olha só, muita gente, né? Mil. E 305 etnias diferentes. Isso foi em 2010, gente. Estamos em 2020, tá? E, assim, passaram-se 10 anos, né? A gente não sabe se aumentou, se diminuiu, né? Então, vamos lá. E aí, preservando aí 274 línguas nativas. Então, você percebe-se que se tinha aí 305 etnias, 305 grupos indígenas. Esses 305 eram grupos com nomes diferentes. Aqui se mostra o Tupi-Guarani, é o nome de um grupo indígena, e tem aqui o Pataxó, que também é um grupo indígena. Então tinha aí 305, aqui está se mostrando dois. A gente sabe que tem Funiô e tem tantos outros grupos indígenas, né? E eles tinham aí, cada um tinha sua língua nativa, alguns falavam até a mesma língua, mas outros não, tá? E aí, aqui embaixo, tem uma pergunta bem interessante. Por que houve uma redução de indígena depois da chegada do colonizador português do Brasil? Então, com o estudo aí, né, com a pesquisa do IBGE, o IBGE observou que houve diminuição de pessoas indígenas aqui no Brasil,
Ora, por quê? Se aqui tinha tantas pessoas que eram indígenas, se os indígenas era quem mandava, era quem morava aqui no Brasil, né? Eles eram o dono da terra do Brasil, né? Podemos dizer isso. Então, por que que diminuiu tanto? Vocês lembram quando os portugueses vieram aqui para o Brasil e teve a colonização, né? E ele tomou aí as terras dos indígenas e ainda fazendo os indígenas de escravos, né? Muitos resistiram, né? Morreram porque eles eram bem resistentes, não aceitavam essa situação. Alguns continuaram, né? Muitos fugiram pelo meio da mata, né? Da floresta do Brasil, mas como os portugueses não conheciam, não tinha como capturar, né? Capturar esses indígenas que fugiram. Então, eles foram proibidos, né? Além de eles serem dominados pelos portugueses, eles foram proibidos de assumir suas raízes, né? Terem aí seus costumes, suas tradições, né? Suas religiões. Então, com o tempo, como eles foram proibidos e foram catequizados católicos, né? Que isso não era a religião deles, porém, muitas coisas eles deixaram de fazer por conta dos portugueses, né? Então, com isso, eles foram perdendo aí a sua origem. E quando o IBGE, eles passaram a fazer as pesquisas, muitos não diziam que eram indígenas, uns diziam que eram negros, outros diziam que era descendente de branco, de negros, né? Mas não diziam que eram indígenas. Então, com isso, na pesquisa, perceberam que poucos eram os indígenas que viviam aqui no Brasil, mas muitos eram indígenas, mas não assumiam. Por quê? Porque não estava mais acostumado a isso. Tinha perdido a sua essência, né? A sua origem, tá? Então, gente, essa é bem interessante, né? Essa parte aí que eu tô falando, né? Para a gente poder aprender um pouco mais, tá? Então, vamos lá. População indígena em áreas urbana e rural no Brasil em 2010, tá? A pesquisa ainda é 2010, então vamos lá. Aqui tem localização do domicílio, né? Que são terras indígenas e fora das terras indígenas. Então, população indígena por situação do domicílio, que aqui se encontra o que eu estou lendo na página 178, tá? Onde tem aqui alguns detalhes, né? Alguns números, né? Total, urbano e rural. Então, indígenas na área urbana, indígenas na área rural. E aí tem o total, tá? De quantos indígenas vivem ainda na área urbana e que vive também na área rural, tá? Então, essa atividade aqui foi bem fácil, a tia auxiliou, né? E espero que você tenha entendido, tá? É um assunto bem legal, né? E de fácil entendimento, tá? Então, na próxima aula, nós continuaremos, né? A partir da página 179, tá? E eu vou passar uma atividade de casa, tá? Para vocês fazerem num caderno, tá certo? Então, vai estar aí 5 questões que eu fiz e vou enviar aí para vocês, tá bom, meus amores? Para que vocês passem para o caderno e respondam em casa esse pedacinho aí que foi trabalhado hoje, nesse capítulo 1, tá bom? Beijo!